Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Esquenta. Nosso Esquenta tá terminando, na verdade, tem hoje e amanhã, e daí depois a gente já embala numa semana que vai ser maravilhosa de construção, de autoconhecimento e ferramentas para a gente levar aos nossos alunos. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu tenho recebido tanta mensagem de gente falando de como esse esquenta está sendo especial e como é bom ter troca e receber outras pessoas. Então, cada vez mais eu vejo como juntos a gente tem mais possibilidade de caminhar, né? Então, fico muito, muito feliz e que bom ter vocês por aqui. E para lembrar que sempre associado com os esquentas, a gente está mandando material e para receber o material precisa estar inscrito no nosso link da bio, é o primeiro. E daí é um cadastro super rápido para vocês receberem artigos, textos, coisas relacionadas ao que a gente vem falando. Bom, hoje eu vou receber uma pessoa incrível que eu conheci através do Rodrigo, que é um parceiro meu de vida, e ela vai falar sobre como o movimento pode trazer saúde emocional. E, bom, ela tem uma bagagem imensa, eu já vou chamar ela pra gente já começar. Quem for tendo dúvida, quem quiser acrescentar alguma coisa, quem quiser perguntar, estejam super abertos. Aqui um lugar de troca, então sejam muito bem-vindos. Espera aí. Vamos lá. Ela. Se vocês quiserem convidar, é um tema bem legal, porque... Oi, Gabi! Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, que bom estar aqui. Nossa, que delícia te receber. Você sabe que eu fiquei com um bando de insights. A gente fez uma reunião antes e quando terminou, sabe quando você tá com tudo pulsando? Eu falei que delícia, né? Ter conversas que mexam, que façam a gente pensar e que dê vontade da gente ir para o mundo, colocar tudo isso em prática, né? Que abram caminhos, né? Muito É, gostoso mesmo. Muito legal. que bom. Prazer estar aqui, Bruna. Super obrigada pelo convite. Já acompanho um pouquinho, meio de longe, meio de perto, né? O Rodrigo é a nossa ponte, mas eu também já acompanho aqui o Iner e não só as postagens, mas né, também um pouco da trajetória e de quanto tudo isso foi tomando forma, ganhando e se transformando. E respeito muito o teu trabalho, a tua pesquisa. Já te vi dançar também, então é um prazer imenso, uma troca recíproca. Então, obrigada pelo convite. Eu sei quanto é sério esse espaço aqui para você. Ah, que bom. E o que eu acho muito incrível que ficou do nossa conversa, que eu acho que vai ter muito o que vem hoje, né? É de como o nosso caminho enquanto ser humano é importante para a gente trazer conteúdos que de fato façam a transformação, principalmente falando nesse lugar, né? De educador de movimento, tudo. Então, para mim é muito importante. Eu, Bruna, para mim tem uma relação muito forte, porque veio da minha trajetória enquanto pesquisa, então tudo partiu de processos muito internos. Então, toda vez que eu abro para a gente falar de temas assim, para mim são importantes porque eu sei o quanto gera potência quando bem observado e bem conduzido. Então, um tema eu acho que é bem importante a gente falar, até porque a gente fala tanto de movimento, hoje em dia fala de face, tensegridade, biotensegridade, mas às vezes a gente esquece de correlacionar com a gente, né? Nossas questões e nossas individualidades para trazer tudo isso à tona de uma forma saudável. Então, muito bom ter você. Obrigada. Eu estava aqui pensando, né, nas nossas conversas. Eu acho que às vezes é tanto ponto em comum com as coisas que a gente trouxe que fica até com medo de chover no molhado. Mas a gente já foi fazendo algumas integrações, mas tem outras que nos faltam. Então, são várias perspectivas. Talvez muitas pessoas que já sigam aqui, né, o Iner, e de repente alguém que está vindo pelo meu contato, talvez já tenham acessado também essa importância. Mas ainda assim, eu acho que ele é um tema muito amplo, ele é um tema muito denso. Falar, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas falar de saúde emocional e olhar para o corpo como parte disso não é nada novo, mas a gente tem uma caminhada ainda para fazer. Então, acho que é preciso dialogar e refletir bastante, principalmente pelo cuidado, né? Já que a gente se propõe a olhar para isso
que a gente faça isso com propriedade, porque é muito sério. Com certeza. Gabi, você quer contar um pouquinho do seu trabalho antes da gente entrar no tema? Ou se você quiser já linkar uma coisa na outra, manda bala, é com você. Tá bom, vou contextualizar um pouquinho só para quem não faz a menor ideia do que a gente vai, por onde a gente vai passar aqui, mas eu sou Gabriela, então, eu sou psicóloga de formação. A minha trajetória com o corpo começou bem cedinho, quer dizer, todos nós, né? Mas eu digo assim, a escolha do movimento, fazer parte da minha vida, começou pelo esporte. Então, fui patinadora por muitos anos e a nível competitivo e tudo mais, então é muito intenso. A minha formação enquanto pessoa se deu muito pela performance, então a busca dessa questão corporal, do movimento, através do esporte. Depois encontrei a dança. Inicialmente a dança era para ser só um suporte para patinação e acabei me apaixonando pela dança. Ela ganhou um outro espaço, porque eu acreditei muito mais no potencial expressivo da dança, me integrou, né? Na patinação tinha também a expressão, mas era algo muito forte, performance. E aí a dança veio com outro lugar, abrindo espaços, me entendi nos espaços de grupo também. E aí eu fiquei muito na dúvida, né, na minha formação, puxa, vou para educação física, vou para psicologia. Na época não existia dança na minha cidade, eu sou de Porto Alegre, não existia ainda a faculdade de dança. Então, eu acabei optando pela psicologia, mas o tempo todo da minha caminhada na psico, eu ficava pensando sobre esse lugar da educação do corpo, educação do movimento, e de que forma o corpo se fazia presente nesse lugar da psicologia também. Demorei para achar, não foi assim muito simples. E aí, lá no final da graduação, eu acabei fazendo um curso de psicodrama, né, uma pós em psicodrama, que é uma linha que vem da arte, é uma linha que é baseada no teatro, mas usa muito o corpo como veículo, né? Como veículo das nossas instâncias internas e dos nossos conteúdos internos. Aí me apaixonei, mergulhei e hoje tenho a graça e a oportunidade de trabalhar ainda com saúde emocional, com arte também, mas dentro de escolas públicas daqui de São Paulo. Tá me ouvindo bem? É, pra mim tá voltando também. Ah, então Agora eu tá bom. tô. Ótimo. Então, hoje, esse trabalho que a gente realiza dentro de escolas aqui em São Paulo, também dentro é uma empresa chamada Carlotas, e hoje eu atuo como colaboradora dessa empresa. Então, a gente cria espaços de arte para falar sobre relações, construção de relações, um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. E vamos para o tema. Por onde a gente começa, Bru? Gabi, você me vê bem? Você me escuta bem? Escuto super bem. É, para mim dá que às vezes como se sua conexão estivesse rodando, mas depois volta. Tá tudo bem para vocês que estão aí? Como que tá a conexão minha e da Gabi? Vamos conversando, qualquer coisa você sai e volta, eu mantenho e a gente só. Tá bom. Mas para mim tá meio que voltando. Eu te escuto super bem, te vejo bem. Deu uma parada, mas voltou. Tá bom. Ah, agora ó, falaram que tá ruim. Mas agora para mim tá perfeito. Voltou a imagem. Não está bom. De repente eu saio, Bru. Quer que eu Sai e saia e entra de volte? novo. Tá bom. Obrigada, gente, por aguardar um segundinho. Eu vou chamar ela de novo. Eu tá bem, né? Ela que tava saindo, porque pra mim, tipo, a conexão dela que tava meio ruim, aparentemente, mas internet a gente nunca sabe, né? Eu vou chamar ela de novo. Vamos ver. Ah, agora pra mim tá ótimo, Gabi. Tá funcionando? Tá perfeito agora. Ah, então tá bom, gente. Perdão. Às vezes é uma questão de conexão mesmo. É, Legal.
Bru, por onde vamos? Por onde começamos, então? Vamos Bom, entrar no nosso assunto. sabe, eu acho que pra gente iniciar, eu acho que tem muito educador de movimento, eu acho que a gente podia começar como eu olho para essa pessoa integral, sabe? Porque quando chega um aluno, ele tem mil histórias e ele procura o movimento por mil possibilidades. E qual é o. Como eu olho esse aluno, sabe? Como eu acolho, como eu faço com que seja de fato um ambiente que ele pode trabalhar o corpo dele, mas sentir próprio disso também, dessa pesquisa, né? Não ser uma coisa com uma imagem estereotipada ou com alguma coisa que não remeta ele ter contato com ele mesmo. Ótima pergunta. Bom, acho que o primeiro passo, o primeiro ponto que você já traz a reflexão, porque você já fez esse caminho, Bruna, é a possibilidade de a gente olhar o ser como ser integral, né? É não olhar esse ser fragmentado. Então, fazer esse exercício, por exemplo, nessas conversas que você aqui já está estabelecendo e está fazendo um caminho muito legal, que é validar que esse ser chega com uma história, com muitas instâncias, e a gente não vai dar conta de tudo. Independentemente, né, da linha que a gente escolher de trabalho, a gente sempre vai trabalhar algumas partes olhando para o integral. E acreditar na potência daquele ser que está chegando como um ser protagonista da sua história, que precisa de espaços acolhedores, né, precisa de espaços integrativos, é também uma construção da relação. Eu acredito muito nessa relação, independente do papel que a gente está ocupando profissionalmente falando, né, independente da nossa formação e o papel profissional ali daquela atuação, a gente também é ser, né? Então a gente também vai para essa relação cheia de questões. Então, quanto mais a gente puder trabalhar o nosso instrumento de trabalho também, e aí é a gente mesmo, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, enfim, seja por um trabalho de psicoterapia, seja por um trabalho de terapia através do movimento, seja pelo próprio exercício físico, a organização corporal que você busca, você também se entender como ser nessa relação. Por mais profissional e por mais que a gente estude uma teoria, a todo momento, mesmo trabalhando com o corpo, a gente vai estar trabalhando entre duas pessoas que têm históricos e têm narrativas e biografias que estão se cruzando ali. Então, como você está cuidando do seu próprio conteúdo para que você possa ser canal, de repente, e via para os conteúdos de outras pessoas também. Tem uma terapeuta minha muito legal que ela dizia que qualquer terapeuta, ou enfim, qualquer educador, tem que se ver como o cristal, né? Então a gente tem que refinar esse cristal, mas a luz não é a gente, a luz é quem é do outro, né? A luz que passa. Então, se a gente cuidar desse instrumento, vai ser já um meio caminho andado para que a gente possa se posicionar nessa relação. E aí você fala de. Desculpa, Bru, você ia Não, falar pode outra. falar, pode falar, Não. pode. Você ia falar de acolhimento. Eu acho que só nessa palavra você já está mostrando um caminho, né? Caso algo apareça, caso algo surja a partir de uma proposta que você colocar, se você tiver esse olhar da acolhida, né, no sentido de ter colo para que aquilo caiba ali também, não significa que você vai tratar daquilo. Isso é outro caminho, né? Pode ser que seja, dependendo do papel que você se propõe a fazer. E aí o caminho pelo corpo, ou o caminho pela psicoterapia da palavra, o que for. Mas mesmo se não for esse o seu papel naquele momento, às vezes você é um educador físico que está se propondo a uma aula coletiva de, enfim, uma determinada modalidade e surge um assunto, surge uma temática emocional, e é muito comum, e a gente vai falar talvez aqui o porquê que isso acontece. Se a gente puder ser colo, né? Se a gente puder sustentar esse conteúdo de alguma forma, mesmo que a gente não se proponha a tratar, também é um processo de humanização muito importante, né? De dizer, eu te vejo, eu vi o que foi despertado em você e tudo bem, isso tem lugar aqui. O oposto disso seria negar, né? Quando a gente não quero nem ver, prefiro não reconhecer, não dou conta. Então a gente precisa se trabalhar muito enquanto instrumento para poder ser colo de passagem para esse conteúdo que pode surgir de outras pessoas. É muito incrível você falar isso, Gabi, porque no INER, durante a formação, o tempo inteiro eu falo que, tipo, não tem olhar para o outro se a gente não começa a se entender enquanto ser humano, né? Então, eu preciso me acolher, eu preciso ter respeito comigo, eu preciso saber que
o meu corpo tem dias, tem nuances, tem histórias, e a partir disso eu vou fazer com que eu consiga olhar para esse aluno de forma mais generosa. Então, o tempo inteiro a gente desperta. Eu não sou terapeuta, né? Não sou psicóloga, mas ao longo da minha trajetória acabei indo para esse lugar somático, porque foi o que para mim fez muito sentido. Então, é uma coisa que eu sempre bato na tecla para os instrutores do método. E o que a gente percebe é que quanto mais eu consigo me perceber e me olhar, mais, além de eu ter mais generosidade para falar com esse meu aluno, ele se sente mais aberto para se disponibilizar a sentir e se conhecer, vira um canal muito verdadeiro, que eu acho que às vezes é o que perde, né, no movimento, porque fica uma coisa tão vai, faz, faz, Mecânica, faz. né? E você não tá nem tendo diálogo. Então eu acho muito importante falar isso. E hoje a gente tem, né, embasamentos que mostram a nível cerebral que eu só consigo me identificar e ter uma troca com o outro se eu de fato me abro para possibilidades, né? Olho de fato a pessoa, gero empatia, porque senão isso nem permite que o outro inicie um processo de transformação, né? E muitas vezes a gente tem essa vontade genuína de cuidar e ser um facilitador do processo do outro, mas a gente não está disponível ou não teve coragem ainda de fazer essa investigação, esse caminho próprio. Então, e o outro percebe, eu estou chamando de outro, enfim, mas são as pessoas que circulam aí nos nossos espaços curativos ou organizadores do movimento, ou, enfim, de desenvolvimento. Quando a pessoa, ela também percebe que você não está pronta para receber aquele conteúdo dela, ela também se trava, né? Então, eu acho que é realmente um caminho, por isso que eu falo tanto de caminho, movimento como caminho. A gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar finalizado, porque todos esses conteúdos vão nos atravessando e a gente vai se transformando. Mas eu acho super importante essa investigação, esse comprometimento com a gente refinar o próprio instrumento antes. E aí você precisa fazer essa pesquisa, isso é uma pesquisa, porque para algumas pessoas, a gente vai falar aqui também, né? Para algumas pessoas vai ser a dança, para outras pessoas vai ser o processo de psicoterapia, para outras pessoas a yoga, para outras pessoas a meditação, e precisa encontrar, porque isso é uma pesquisa, né? Isso não veio aí com uma cartilha que diz assim, 4 passos para a sua saúde emocional, física e integral. Mas é um comprometimento, é uma disposição. E conforme a gente vai criando maturidade nesse lugar, a gente consegue estar muito mais inteiro para o outro se apoiar. E aí acho que é uma troca, como você falou. O diálogo pressupõe o ir e vir, eu me deixar afetar pelo conteúdo que vem do outro, me transformar, trabalhar isso, quem sabe reorganizar fisicamente aquilo em mim, para também dar uma devolutiva. Isso é constante e eu acho que é nessa teia que se faz o vínculo, né? É incrível, né? Quando eu tive um histórico de dança, né, bem, enfim, bem fora da curva de autocobrança, de cobrança externa, de eu não saber lidar com isso, e daí explodiram mil questões, né? Corporais, alimentares, enfim, eu tive que olhar quando eu já estava no. Eu optei, na verdade, para olhar isso quando eu já estava num lugar muito sem autoescuta. E, bom, enfim, fiz anos de terapia, fui através do movimento, da aromaterapia, tudo que hoje, na verdade, é o Inner. E logo que eu me formei, o primeiro trabalho, assim, foco que eu tive, que eu queria, eu fui trabalhar com bailarino. E eu só atendia bailarino exatamente com as mesmas questões. E não eram, na época, nem bailarinos profissionais, porque depois eu trabalhei na São Paulo Companhia de Dança durante anos, né? Mas eu trabalhava com meninas ou meninos no início da adolescência. Sabe quando pega na ferida? Ia lá. E eu falei, nossa, que bom que eu tive o olhar tive a intuição, a vontade de querer me aprofundar. Porque como eu iria olhar para uma pessoa se eu tivesse com as feridas completamente abertas, né, Gabi? Tipo, eu fico pensando, é muito complicado, porque a partir do momento que a gente
se propõe a ter uma troca com o outro, e isso não é só o fisioterapeuta, né? É o educador de movimento. A gente, a partir do momento que tem uma troca, eu tenho que tomar muito cuidado, porque as minhas questões também interferem nas Com questões certeza. da pessoa, né? Então, tem que ser um olhar de entender que o tempo inteiro a gente vai contaminar e ser contaminado, para o bem e para o mal, né? Sem dúvida, e a gente não precisa também se cobrar em estar pronto para todos os conteúdos. Isso vai despertando, mas você falou de reviver questões. E eu acho que isso tem muito a ver com a temática que a gente vai falar, né? Que estamos falando já aqui hoje, mas essa inscrição da emoção no corpo físico. Também não é nenhuma novidade. Você passou por lives incríveis, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas aqui. O quanto a emoção se dá nessa inscrição e fica marcado, né? Fica ali, está na nossa, não só pele, mas em toda a nossa estrutura muscular, né? Ossos, enfim, tudo. Tá ali. A gente tem marcas que a gente não consegue simbolizar. E quando a gente revive uma questão onde essas marcas não foram revisitadas ainda, a gente não passou mais por ali desde que elas se instalaram, e fica muito mais difícil, a gente fica muito mais vulnerável a reviver de uma forma, talvez, né? Talvez até traumática. O revisitar aquele conteúdo vindo, né, de outra pessoa. Então, se é uma questão, por exemplo, com o corpo mesmo, né, com a forma do corpo, com a estética, e aquilo me pegou muito e deixou marcas onde eu não estou disponível para circular e vem alguém com essa questão, é um convite escrachado, né, para eu olhar de novo para isso. E pode ser que esteja ainda muito dolorido, muito aberto. Eu ainda não me sinto, talvez, maduro o suficiente para transitar ali. E essas marcas nos acompanham. Então, quando a gente trabalha com o corpo, inevitavelmente a gente vai estar despertando coisas, né, situações e vivências emocionais que foram sendo acumuladas e marcadas e registradas. Eu gosto de pensar muito o corpo como esse lugar, é uma biografia nossa. Não que a gente vai saber ler tudo que está ali, eu acho que a gente tem consciência de uma parte, né? Tem acesso a algo bem pequeno, perto do tamanho das marcas que o nosso corpo vai carregando ao longo da nossa vida, mas quando a gente está disponível a dar esse salto, esse pulo, esse mergulho, coisas incríveis acontecem. Claro que com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas eu acho quase um caminho sem volta, Bru. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim. Mas uma vez que você mergulha e olha para isso, é muito difícil não levar mais isso em consideração. Por isso que quando você falou lá na sua pergunta inicial, puxa, como é que a gente cuida desse ser integral? Eu acho que uma vez que você está olhando para a sua integração, puxa, é meio caminho andado já. Agora é pensar tecnicamente como levar isso para os outros. Os outros. Mas é uma jornada. Não, e eu vejo até pelos alunos, né? Não pelos instrutores. Quem pratica a Inner sempre reporta, nossa, eu iniciei um processo, agora as coisas estão fluindo, agora as coisas estão despertando e vira uma investigação saudável, né? Porque o movimento dá a possibilidade de você ir até onde você consegue emocionalmente, porque senão ele nem vai, às vezes dá um boom, mas na sua essência, o movimento vai te levando para conduções, né, emocionais. E essas conduções emocionais a gente vai validando conforme a gente vai se disponibilizando sentir. Porque tem isso, né, Gabi? Nem Total. a gente vai até onde a gente consegue sempre. A não ser que tenha, tipo, alguém pega e enfia a mão no coração, né? E tenha essa abrir essa Ruptura, ferida de né? forma muito incisiva, mas Uhum. no geral, eu acho que o movimento mais somático e mais terapêutico, ele faz com que o aluno vá se autodescobrindo, que eu acho que é uma coisa incrível, né? A possibilidade da gente identificar e da gente transformar através da nossa autonomia enquanto ser humano, né? Óbvio, é ótimo ter um terapeuta, é ótimo ter uma pessoa que guie, mas é muito gostoso sentir e ir percebendo que isso pode ser uma coisa que, uma autoconsciência, né? Dessa autonomia. Aí você entrou nesse conceito do protagonismo, né? E acho que a gente cria todo um cenário, e aí eu amo psicodrama por causa disso. Desculpa se eu referenciar demais, porque tecnicamente tem vários nomes aí que eu vou usar, que é assim, criar o cenário propício o suficiente para que a pessoa encontre o seu protagonismo nesse caminho.
E aí eu gosto de falar que são as duas vias. Se a pessoa não está preparada emocionalmente, ela não vai atingir um determinado movimento naquele tempo que ela desejaria, né? Seja, enfim, eu não sei o quanto. Eu já vi que aqui tem os educadores da minha rede bem legal, né? Então tem até gente da patinação aqui também que veio me revisitar, pessoal da psicologia do esporte. Eu acho que o caminho é inverso também. Então, se você não está preparado emocionalmente, você não vai atingir aquela forma, daquele movimento que você procura e vice-versa também. Se você não está fisicamente preparado, ou se você destrava algo fisicamente pela tentativa, pelo espaço de acolhimento, que ali funcionou pelo corpo e você destravou alguma coisa, vai ter reverberação emocional. É impossível, tá muito ligado. Então, aos pouquinhos, olhar para isso com mais intenção, com mais consciência, como você fala bastante no Inner, que eu adoro, que é a questão da consciência corporal, né? Quando você intencionaliza com mais cuidado, puxa, é por aqui, porque eu estou olhando para isso, a chance de você fazer isso de forma apropriada, respeitando o ritmo de cada um, de cada corpo, de cada ser, de cada momento de vida. Pode ser movimentos que, dependendo da época de vida, você tá ótimo e sabe fazer super bem e dá certo. Em outros momentos parece que trava e não vai. E não é unicamente corpo, né? A gente precisa levar em consideração e não deixar esquecer que toda essa instância emocional tá marcada e tá acompanhando. É Mesmo que a gente não incrível. acesse. É incrível isso, né? Porque às vezes a gente fica, a gente escuta muito de, ai, mas eu fazia esse movimento tão bem e agora ele não sai. Ou se não, há 6 meses o meu corpo fisicamente estava de um jeito e eu continuo com os mesmos hábitos e agora ele está completamente diferente. Daí a gente fala, o seu corpo reflete o que você precisa nesse momento, ou ele reflete o que ele tá passando e às vezes você não consegue nem falar e perceber, né? E o movimento é a mesma coisa. Às vezes ele dá uma contenção nessa liberdade de movimento porque tem alguma coisa que não está sendo elaborada. E eu acho que o educador de movimento tem a, a joia na mão de conseguir conduzir para fazer com que a gente vá abrindo possibilidades de movimento e esses movimentos vão ressignificando coisas, às vezes que estão muito internas, né, Gabi? Tipo, às vezes a pessoa Muito. nem sabe exatamente. Eu escuto muito a pessoa falando, nossa, eu sou super feliz, mas às vezes eu tenho alguma coisa aqui dentro que eu nem sei o que é. E daí eu comecei a fazer, praticar tal coisa, e comecei a sentir, abrir espaço. Você fala, é isso, né? A possibilidade da gente, através do movimento, reconectar coisas singelas e às vezes muito da primeira infância, né? Muito inicial, que é importante a gente revisitar em alguns momentos. E que talvez sejam as marcas mais importantes que a gente carrega e elas são as mais profundas, porque elas estão sustentando essa base. E eu gosto também de pensar nessa linha que você está trazendo, Bru, que às vezes a gente vai transformar algo sem criar necessariamente essa consciência cognitiva sobre o conteúdo. Porque isso é uma outra coisa. Às vezes a gente é muito mental, a gente hipervaloriza o mental, a nossa sociedade hipervaloriza o mental. Então, muitas vezes a gente vai fazendo a trajetória buscando, mas eu ainda não estou entendendo isso, eu não estou entendendo. E às vezes não é sobre o entender. Eu acho maravilhoso que o movimento, até me arrepio de falar, que o movimento te permite, às vezes, transitar, se movimentar e se curar sem nunca saber exatamente dar nome para aquilo. Sim. A gente está buscando isso, a gente o tempo todo está olhando para a consciência. Como psicóloga, trabalhei na clínica, a gente busca o nomear, porque a gente sabe o quão importante isso é, fundamental para que a gente também não repita, né, processos de adoecimento. Então, nomear é fundamental. Mas eu acho que o movimento nos empresta, tá ali junto, caminha junto, para às vezes a gente não necessariamente saber o que e como está curando, mas está curando, está movimentando, né? O oposto do movimento é que gera adoecimento, a cristalização. Tanto se você repetir o mesmo movimento 20 vezes, quem aqui da dança sabe, coreografia, processo coreográfico, muitas vezes é sinal de se machucar, né? Pode acontecer. Porque é repetição, repetição, você vai estressando as mesmas rotas. E o movimento, para mim, o movimento em direção à saúde é o oposto disso. É buscar as outras rotas, né? Buscar a espontaneidade, a criatividade do movimento do corpo. E isso é a mesma coisa no mental. Enquanto a gente repete os mesmos ciclos, a gente até pode estar ali
passando pelas mesmas temáticas, mas que seja em espiral, pelo menos, né? Que a gente já esteja Sim. em outro lugar. Se Que a gente já transforma esteja... de alguma forma. Se transforma de alguma forma. Isso que você falou do criativo é incrível, porque dentro da minha pesquisa, enfim, dentro do Inner, que teve a ver com uma construção de entendimento desse movimento mais somático, eu entendi que o repetir o padrão nem sempre seria a melhor forma. Então a gente faz movimentos similares por caminhos completamente inusitados. Então eu brinco que você nunca vai fazer uma aula de Inner 2 vezes na sua vida, porque além de ter o como o instrutor está no dia e quais são os recursos, a gente vai fazendo com que ele repense a forma com que ele passe pelos caminhos, né? Então é como se ele fosse descobrindo novas possibilidades de caminho. E isso, no começo, é meio que frustrante para o aluno, porque ele fica, nossa, mas não tem o certo e errado? Eu não preciso fazer esse caminho? E se falar, não, isso, deixa o seu corpo falar, né? Porque o corpo tem um lugar muito sábio. E se a gente deixa no intuitivo, vai de uma forma linda e super criativa. E daí a gente abre esse lugar para o criativo. E no primeiro momento vem uma estranheza, porque a pessoa espera o certo, espera o caminho, espera a aprovação do outro. E em nenhum momento no Inner a gente fala certo e errado, faz isso ou faz aquilo. A gente fala, investiga o lugar, olha a possibilidade. E a gente só vai, tipo, dando os faróis para a pessoa ir se organizando. Só que depois que ela descobre quão potente é essa propriedade do corpo, né, de se descobrir e de ver possibilidades e que não precisa ser todo dia a mesma coisa, mesmo sendo um movimento rotineiro, elas ficam tipo encantadas, porque descobre que o corpo é muito mais do que isso, né? Ele é completamente explorável e é incrível isso. E essa mensagem é justamente acho que é das mais próximas que eu associo com a saúde emocional. Porque a partir do momento em que a pessoa descobre pelo próprio movimento uma outra trajetória que funciona ou melhor, ou de forma mais assertiva, de forma mais cuidadosa, ou respeitando melhor o corpo dela e ainda assim consegue chegar numa determinada forma, no movimento que ela procura, é a mesma coisa dos recursos emocionais, comportamentais que a gente tem. Porque quando você vai investigando, é diferente alguém vir e fala, faz assim, o que você tá com problema? Qual é o problema que você tem? Ah, esse então faz aqui, tá aqui. Não é genuíno, não é intuitivo, você não consegue reproduzir aquilo em outro momento, você não consegue pegar o aprendizado daquilo e reproduzir em outros espaços ou outros movimentos. Então, quando vem a descoberta de dentro para fora, que não tem alguém dizendo, né, aqui, certo, errado e tal, é quando a gente fala de apropriação, é quando a gente fala desse lugar de integrar, propriamente dito, de dizer, puxa, agora com esse conhecimento, isso faz parte de mim, já passei por aqui, já entendi, eu vou usar isso para várias outras coisas, para vários outros recursos. E a gente não falamos assim exatamente sobre o conceito de saúde emocional, e é um conceito super abstrato, vários teóricos, né, falam, cada um tem a sua referência do que é estar saudável emocionalmente, é uma coisa muito individual. Mas a gente sempre fala que, para mim, é assim, uma questão bem genérica, independente da sua linha teórica de trabalho ou metodológica, é esse lugar de poder usar o conteúdo interno a serviço do resultado que você busca, ou a serviço, né, do cuidado consigo com o outro. Aí tem várias leituras disso, mas é usar. E o oposto disso, a saúde, o adoecimento, é o negar, né? E quando a gente mostra rotas muito beabás, assim, faz isso, faz isso, faz isso, você nega uma série de entrelinhas, né? Vários tons de cinza que acontecem no meio do caminho que são fundamentais, são fundamentais. E é lindo isso, né? Eu repensei muito quando eu fui sistematizar o Inner, porque eu falava, como eu vou criar uma coisa e ao mesmo tempo deixar com que o instrutor seja autor do seu próprio, da sua própria condução, né? E porque a gente, eu que vim da dança, o tempo inteiro era esse é o certo, esse não faz, esse. E daí você fica em frustração em cima de frustração, né? E quando eu fui
alimentando, né, e fechando a relação do método, eu fui entendendo que quanto mais a gente gera abertura de caminhos, e eles são caminhos direcionados, não é que a gente, tipo, solta e faz qualquer coisa, mas a gente dá possibilidades das pessoas irem encontrando, sempre o ganho era maior. Então, a forma com que eu me movimento, um bailarino se movimenta no palco, fica mais efetivo, um idoso consegue sair do carro e entrar no carro de forma mais presente, menos lesão, menor tensão no corpo, né? Aquela tensão negativa e maior conhecimento. Eu acho que toda vez que a gente traz para a consciência, né, Gabi, faz com que a gente consiga ressignificar o porquê de fazer e qual o caminho. E daí a gente tem o poder da escolha, que é uma coisa que a gente, durante muito tempo, em relação ao movimento, foi perdendo, porque tinha o certo e o errado, e a escolha, a escuta não existia. Então, eu acho que toda vez que a gente olha a questão emocional, e agora todos esses estudos de face, a biotensegridade, eles abrem para entender que a gente tem vontade, o nosso corpo expressa o que ele quer, e isso faz com que a gente se sinta mais autor dos nossos movimentos, né? Sem dúvida, é uma inteligência com uma linguagem própria, né? E a gente poder se apoiar nela para nosso desenvolvimento como um todo é incrível. Eu, às vezes, fico com um pouquinho de preguiça daqueles, enfim, excesso de artigos que tem. Coloque o seu filho nessa atividade para desenvolver e a listinha do que desenvolver. Eu vejo a importância, porque às vezes as pessoas não veem sentido e não conectam os pontos, então ainda é preciso que a gente fale, né? Faça exercício porque é bom para tal coisa, ou se movimente, ou vá procurar psicoterapia. Mas é uma outra inteligência, é um outro lugar que, se a gente poder, né, nutrir essas inteligências múltiplas que nos compõem enquanto indivíduo, a gente só ganha. E eu acho que é mais do que soma de um com o outro, né? Um corpo bem estruturado, um corpo inteligente, com certeza ele é veículo de uma organização emocional dos seus dramas, das suas questões, e você leva esse corpo, né? Aliás, você para de levar esse corpo, você começa a ser esse corpo e você começa a integrar esse corpo. Antes a gente leva, né? Parece que carrega, ele é um veículo que, putz, me atrapalha, eu tô sentada aqui o dia inteiro. Mas quando você começa a ser esse corpo, entender que é a sua própria emoção, o seu próprio conteúdo, quem você é, o jeito que você pensa, o que você vai construir, perpassa isso necessariamente. Organizá-lo significa fazer todo o resto com muito mais qualidade. E aí é muito impressionante, assim, tive a oportunidade de dar aula por um tempo, aula de dança, dei aula de jazz por um tempo, e os corpos que chegam sem essa alfabetização, né? Sem essa estrutura, sem ter passado por ali, que parece que é algo também natural. A criança, ela faz isso naturalmente, ela se experimenta o tempo inteiro. Por sinal, maravilhoso. A gente estava fazendo uma conversa antes e a gente, né, cristalizadas no papel, mental e falando. E a Helena vinha e já entrava e se movimentava, se expressava. E é maravilhoso, porque é isso, a gente para de movimentar, né? A gente fica, né? É natural, eu sei que a gente precisa organizar as conversas também. Mas quando eu chegava para dar. Gabi, cortou. Só. Gabi? Eu não sei se é só a Gabi que cortou, eu também. Vocês estão me escutando normal? É só a Gabi que cortou ou é só para mim, gente? Travou, né? Eu também ou só a Gabi? Gabi, se você quiser sair e entrar de novo, acho que pode ser uma boa. Acho que ela vai entrar aí. Eu já vou chamar ela de novo e eu vou contextualizando enquanto ela. Ela não tá ainda, peraí. Então, para mim dar que é ela também que tá saindo, que tá. Ela tá voltando, gente. Obrigada pela paciência. Internet, né? Voltou, acho que agora.
Puxa, aí eu tô no Wi-Fi aqui, não sei o que tá acontecendo. Desculpa, viu, Bru? Imagina. Não, isso. Teve uma vez que eu fui dar uma live que a live, tipo, cortou. Tipo, eu não conseguia abrir. E às vezes acontece, né? Nossa internet fica instável, é normal. Não está. Desculpa. Imagina. Ô, Gabi, sabe que eu queria que você falasse um pouco que eu acho Fala. incrível essa relação do sentimento, da emoção, de como chega na nossa pele antes de tornar consciência. Eu acho que isso é importante até para a gente conseguir entender alguns processos do nosso aluno, às vezes, por exemplo, de uma dor, que nem sempre é uma dor, mas ou uma frustração, ou um medo. Eu acho que é importante a gente falar disso. Legal. Bom, a emoção propriamente dita, né? O conceito de emoção. Tá me ouvindo bem, Bru? Só me dá o ok se eu tô. Tá. É, o conceito de emoção a gente usa no conceito comum para tudo, né? Para toda essa relação que a gente tem com esse despertar, que a gente mistura um pouquinho entre emoção e sentimento. Eu acho importante a gente entender essa divisão neurologicamente falando, né? Neuropsicologicamente falando, porque acho que tem tudo a ver com o como a gente vai transitar por esse lugar. Então, a emoção, na verdade, ela é uma resposta fisiológica, ela é uma resposta biológica do nosso corpo. Claro que é a partir dos meus sentidos, né? Então, tem algumas ideias que fazem alguns caminhos. Vou dar um exemplo muito simples. A gente está caminhando num lugar, aparece um leão na nossa frente. É uma percepção que a gente tem daquele animal, o significado, e a gente rapidamente entra num circuito ou de fuga, paralisia, enfim, são reações do que o medo faz. E fisiologicamente acontece muito mais rápido do que cognitivamente, do que a nossa capacidade de interpretar e entender os riscos reais daquilo. Puxa, mas eu estava num lugar que não deveria ter um leão. Qual será a distância que ele está? Qual será a melhor oportunidade para eu sair correndo? Isso tudo, essa reflexão, é outro lugar do cérebro que acontece. A gente é treinado desde pequenininha, próprias expressões faciais, em nomear cada uma das emoções. Então a gente acha que consegue, porque nomeia, falar que eu tenho total consciência da minha emoção. Mas na verdade, quando torna consciente, isso já é sentimento. Porque isso já é o nome que a gente dá para essa descarga e para essa organização fisiológica do nosso corpo, que muitas vezes está relacionado à sobrevivência, à proteção, à evolução, né? Então, tem marcas que o nosso corpo, ou seja, rotas automáticas que o nosso corpo faz, alguns já vieram com a gente, né? Já somos biologicamente programados para isso, e outras a gente aprende ao longo da vida. Então, em relação à emoção, a gente nunca tem controle. A gente nunca vai conseguir controlar o disparador biológico da emoção. Na terapia, na consciência corporal, com intimidade, a gente consegue mudar essas rotas no sentido dos gatilhos, ter maior entendimento de quais são os gatilhos que me deixam nesses estados. E aos pouquinhos, às vezes, dessensibilizando. Vou falar, por exemplo, das fobias. Se alguém de nós aqui tem uma fobia, por exemplo, a sapo, né? Pode acontecer. Não é nem racional se o sapo vai pular em mim, se ele vai me encostar, o que é. Eu vejo a imagem e automaticamente meu corpo entra em estado de tensão, alerta e proteção. É muito mais rápido do que a gente tem capacidade de refletir sobre a lógica daquilo. Mas claro que com terapia, com trabalho, a gente pode ir dessensibilizando as rotas que não nos interessam. Né? Tem rotas que não fazem sentido, são disfuncionais para a gente. Mas a gente nunca vai perder todas elas, porque senão a gente morreria, né? É super importante para a gente sobreviver, estar com todos esses estados alertas. Então, acontece muito antes no nosso corpo, e o nosso corpo é muito mais inteligente a reagir diante da emoção, seja algo que alguém nos falou, algo que a gente viu, até uma lembrança que a gente teve, mesmo sem conseguir nomear. E aí, a partir do momento que a gente nomeia, que a gente entende, que a gente metaboliza essa emoção, e aí a gente vai usando outras áreas do nosso cérebro, vai se transformando em sentimentos. Vai se transformando em outros nomes. Aí, sentimento tem uma gama muito maior do que só as reações. Não é muito maior, na verdade. Eu falo de emoções básicas, né? Que existem as 6 emoções básicas, e o sentimento seria os desdobramentos e as ressignificações disso. Parece um pouco abstrato, mas é nesse sentido. Eu primeiro sinto algo no corpo antes mesmo de eu conseguir nomear, e a partir do momento que eu nomeio, aquilo passa a ter significado,
passa a ser um sentimento ao invés de uma emoção. Não sei se era exatamente isso que você Não é estava... isso. E Gabi, e daí, por exemplo, acontece muito, né? A pessoa sente uma dor por conta de vários meios sociais e, enfim, escuta que não pode fazer, não pode se movimentar, tem que parar, e não, o tempo inteiro, né? Boicote, boicote, boicote. Daí eu queria saber como você entende isso, né, como psicóloga, a forma de conseguir acionar, porque enfim, depois eu até dou a minha opinião, mas eu escuto muita gente falando, ai, o médico não sabe de nada, tem que se movimentar, mas a relação, na verdade, não é com o médico, porque o médico falou, a relação é com a pessoa, né? Como eu faço para atingir esse aluno e gerar essa confiança e essa empatia para trabalhar através de um sentimento de medo ou de uma sensação de impotência nesse sentido? Diante de uma possível notícia de que a pessoa não pode, por exemplo, se exercitar ou fazer determinados movimentos. Sim, porque acontece muito, né, Gabi, da pessoa falar, eu tô com uma dor, o médico mandou eu não fazer nada, e daí você coloca na sua cabeça isso como uma verdade. Só que isso vão gerando outras coisas, né? A sensação de impossibilidade, o medo de se movimentar, e daí a gente vai indo pro oposto do que seria o saudável, de achar os movimentos mais orgânicos e naturais e transitar por esse lugar de descobrir de onde vem essa dor, enfim, mil questões, né? Para mim é um panorama, um reflexo perfeito do que acontece na dor emocional. Às vezes as pessoas chegam, não, talvez não é um médico que disse, atestado, mas elas chegam com a clareza de que elas não querem tocar em algumas dores, querem fazer terapia sem tocar em algumas dores. E é super difícil esse lugar, né? Mas a gente entende isso como uma proteção. Então, quando a gente começa a ressignificar a questão do medo, e tem um processo aí muito importante que a gente já falou lá no início, que é a confiança nessa relação que se estabelece entre o educador do movimento, né? E a pessoa que está indo nessa busca por desfazer algum nó, né? Seja lá o que for esse nó, ou essa questão, esse buraco, enfim. Eu gosto muito de pensar nisso que a gente está falando, da cristalização como o lugar da oposição à saúde, né? Então, a movimentação, tanto a nível emocional lá no consultório, quanto dentro dos processos de espaços de movimentação física, aos pouquinhos a gente também se educar para esse lugar de, puxa, o movimento vai nos levar para algum lugar que a gente ainda não sabe qual é, e eu vou estar aqui com você nesse processo, a gente vai descobrir junto. Porque muitas vezes essa pessoa que está hipervalorizando uma voz que veio muito clara, às vezes, né, e organizada de um médico, é também a pessoa que vai imaginar que está a serviço desse educador, que o educador vai dizer, faça isso, faça aquilo. Ah, eu entendo da sua dor, então é o seguinte, esse movimento você não pode fazer, vai por aqui, etc. E aí, aquilo que a gente estava falando antes, tira a pessoa desse lugar de entender, de sentir a dor, e a partir da sua dor, da sua limitação, que às vezes nem é dor, né? Às vezes pela própria tensão de não querer se machucar, a gente atrofia várias coisas, entregando para ela esse lugar de dona desse caminho também. E muitas pessoas não estão acostumadas. É muito mais confortável eu dar, às vezes, o meu processo na mão de alguém para me pegar na mão e dizer, faz por mim, me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso, de novo, em qualquer cenário acontece, dentro do consultório, dentro da sala de aula, enfim, do que for. E mudar essa relação, e aí você fala de empatia, eu sou suspeita dentro de Carlotas, empatia é nosso carro-chefe, tudo que a gente faz através desse lugar, que é aos pouquinhos emprestar, não, você nunca vai saber exatamente o que o outro viveu e você não vai conseguir dizer, olha, eu passei por isso, então faça assim. Porque isso é tirar dela esse lugar, né? Mas aos pouquinhos também emprestar, eventualmente, uma experiência, uma narrativa do que você se percebeu, se você, por um acaso, passou por esse processo em qualquer nível. É muito lindo, porque você vai criando esse lugar de confiança que não E de é acolhimento, consolador. né, Gabi? Eu acho que é isso. O movimento mais somático, ele dá a oportunidade da pessoa saber os seus limites e ir através deles, né? Eu acho muito próprio e eu acho muito importante ter essa autonomia, ainda mais nos dias de hoje, né? Que
muita gente tá 1 ano e pouco sem sair de casa, sem se relacionar. E se eu não descubro veículos físicos e emocionais para manter uma sanidade e uma saúde num contexto geral, é muito difícil de eu conseguir continuar me estabelecendo presente, né? Eu acho que é importante a gente saber os nossos limites e, através deles, ir em busca de uma escolha que seja através de uma outra pessoa, ou de eu me descobrir enquanto ser humano e me movimentar através do que eu me sinto saudável. Exatamente. E a gente pode escolher andar por muito tempo ao longo de uma pessoa que nos oriente de alguma forma, porque é uma pessoa que tem disponibilidade para estudar caminhos também que eu ainda não estudei. A gente não vai dar conta de todas as instâncias, mas aos pouquinhos entender que eu tenho essa autorresponsabilidade é fundamental. E as pessoas têm muito medo de pisar nesse lugar, ou porque foram desacreditadas, às vezes, por muito tempo, né? Desde a infância ali, da construção dos primeiros movimentos de base. A gente diz, dentro da pedagogia, tem uma frase que é bem marcante, que desde que eu ouvi, ela me acompanha, assim, é até meio repetitiva, mas as primeiras coisas que a gente comemora quando uma criança, hoje, na nossa sociedade faz, é caminhar e falar, né, parece. Pá, né, na primeira infância ali, a gente fica maluco, cada movimento, cada conquista, eu sei que é importante, mas tem duas que marcam, assim, a questão do processo de autonomia, quando a criança Sim. se bota em pé, se movimenta sem mais ninguém. A engatear já começa, mas sem precisar de mais ninguém. E O fala, bípede, né? é uma coisa muito, já se aproximando daquilo que a gente aqui no mundo adulto super valoriza, mas e quando ela caminha e fala, nossa, é uma comemoração, ela conquista, autonomia, olha ali, ela é dona de si agora, ela fala o que pensa e tal. Aí quando entra num processo, às vezes, de educação formal, numa escola ou numa aula de alguma coisa, muitas vezes senta agora e fica quieto e escuta. Tudo bem, é um outro processo de aprendizagem, mas como que a gente faz com essa autonomia toda? Então, às vezes é um caminho de construção que o tempo todo alguém foi nos mostrando, ó, por aqui, aqui sim, aqui não. Aqui. E aí daqui a pouco alguém fala assim, você é dona desse corpo, você vai ter que lidar com essa dor, e ela é parte sua, e como é que a gente faz para integrar isso? Eu tô aqui no sentido de eu sou a rede, mas quem vai ter que descobrir esse caminho é você, é muito assustador para algumas pessoas. Então, acho que essa narrativa, essa conversa, esse acolhimento, é dizer, se você não está pronto, a gente volta um pouco, mas não pare, né? Água, eu ouvi esses dias também maravilhoso de uma pessoa muito querida minha. Águas paradas viram águas, né? Então, corpo parado, viram mágoas. Então, corpo parado vira doença nesse sentido, assim. A gente se apega à doença, né? E a serviço de que ela tá ali. É muito incrível, né? Eu tô passando pela segunda vez por essa descoberta, né, da criança. E da Helena eu já estava bem presente, porque, enfim, estudo isso, essa relação do desenvolvimento e tudo. E do Vitor, os dois eu escolhi fazer Feldenkrais, que é uma educação somática, enquanto eu estava na gravidez. E toda a relação de mexer na barriga, tudo sempre foi vinculado a alguma prática. É impressionante como eles se sentiam disponíveis, quanto mais eu sentia o meu corpo disponível. E com o Vitor, eu tô fazendo uma. Eu tô deixando ele chegar nas posições. Então, tipo, eu não coloco ele sentado, ele tá com 5 meses. Eu não faço que. Eu não fico, tipo, chega sentado, ou eu não forcei ele rolar. Tudo eu deixei ele construir o processo dele. E eu escutava muito: você precisa estimular, Bruna, você precisa estimular, tem que ficar de barriga para baixo o tempo todo. E eu falava, ok, tipo, sabia o que eu tava fazendo, enfim, eu não fui da minha cabeça, mas eu fui deixando ele se perceber enquanto dançante, né? Esse corpo em movimento. E é impressionante, ele fez 5 meses agora, ele já faz as relações para chegar sentado de construção dele. E são as mesmas relações que hoje a gente busca no movimento do adulto, né? Revisitar aqueles primeiros movimentos para sentar melhor, para levantar melhor, para rolar melhor, para caminhar melhor. Eu falo, nossa, é muito isso. A gente revive as questões e ressignifica tanto de movimento, mas quanto de emocional mesmo, para dar um novo sentido para movimentos que na nossa primeira infância foram assim, né? De construção.
Que maluco, né? Uma espiral, talvez, se a gente tivesse mais oportunidade de se explorar melhor nesse processo, ou botar menos entraves, menos obstáculos nesse processo de autodescoberta, menos necessidade de tempo, né? De produção, de resultado, a gente teria um lugar mais saudável, um lugar muito mais seguro de se relacionar, seja com esse corpo, seja com essas, questões emocionais que vão nos acompanhando. E a gente se inscreve, acho que isso é super importante deixar marcado aqui. A gente se inscreve psiquicamente, emocionalmente falando, através do corpo. Não tem outra forma da gente dar significado para o mundo. Não existiu ainda uma maneira dessa informação toda se consolidar e a gente entender quem a gente é, questões de identidade, se não for pela Que questão incrível. física. É pelo corpo, é pelo toque, é pelo som, vou dando significado para aquilo. E tudo que eu entendo de mundo vem pelo veículo do corpo. Não tem como negar esse lugar. Então, se a gente quer reconfigurar alguma coisa, eu acredito muito, é por aí que a gente vai também. Se uma pessoa tem mais facilidade de ir pelo cognitivo, vai também, usa também, mas não dá para negar. Se você nega essa parte, eu acho que você se aproxima muito desse lugar de adoecimento. Muito, a chance de Sim. adoecer é muito maior. Até porque, né, Gabi, se for pensar, tipo, não dá para ser tudo aqui, sendo que tem todo o resto, né? E hoje a gente tem esses estudos faciais que falam desse órgão sensorial e dessa do que chega muita coisa através do corpo para depois ir pro cérebro, e é muito Uhum, isso, né? Olha o nosso muito. tamanho. Se gerar tudo isso, se fosse ser tudo na cabeça, a gente teria uma cabeça muito maior do que o resto do nosso corpo, né? A gente tem a possibilidade de reconectar muita coisa e de estimular e de sensibilizar muita coisa através do nosso corpo, né? Seja em movimento, seja no toque, seja na autoescuta. Exatamente. Mas a gente precisa criar caminhos, né? Porque os caminhos também de educação física e de movimento foram muito fragmentados por muito tempo também, né? Eu acho que incrível que a gente está justamente nesse momento onde tudo pode pertencer, onde essas coisas cabem juntas. E existem muitas formas de a gente se educar para isso, mas quando tem um método que para, gente, ó, fazendo propaganda aqui. Mas quando tem um método da INE, como a INER, né? Como o INER, que para tudo para criar esse lugar com esse olhar intencional, a gente tem que aproveitar. Aproveitar, porque às vezes a gente fica tentando buscar sozinho esses caminhos e outras coisas. Eu falo, a dança passou por muitas circunstâncias da minha vida, desde realmente uma coisa bem mecânica mesmo, quadrada, bem objetiva, sabendo exatamente o que cabia, o que não cabia, o lugar, a estética que eu estava buscando e tal, até um lugar de, puxa, que isso aqui é veículo de descoberta e só, esse é o lugar da criação, vamos ver onde estudar. Enfim, e a entender também que existem espaços pensados para isso e que a gente possa aproveitar cada um desses espaços e essas pessoas, né? Que é isso, pessoas, a gente não pode esquecer desse lugar. Essa pessoa que está ali se propondo a guiar tem as suas questões e pode ser veículo para a gente também se entender e, enfim, olhar para dentro. Mas eu gosto de não negar nenhuma das duas partes. E acho que o que você está propondo aqui é justamente essa integração, e eu acho maravilhoso. E tem um monte de caminhos nesse sentido, né? Mas estudar para entender esses contornos e o cuidado com esses contornos é muito importante. E eu acho que faz com que a gente guie de uma forma autoral, né? Eu mostro os caminhos, mas deixo a pessoa se entender enquanto movimento, enquanto sentimento, porque eu fico pensando muito nesse limiar do movimento que gera consciência, que gera apropriação, e do movimento que é só o movimento pelo movimento, seja tipo alguma aula específica ou um movimento criativo. E eu acho importante a gente usar as nossas ferramentas da melhor forma, né? Eu tenho 1000 ferramentas corporais, emocionais para utilizar isso e fazer com que isso chegue no outro de forma assertiva. Acho que a palavra não é nem assertiva, mas de forma com que eu consiga disponibilizar a autoescuta, a autodescoberta, é muito incrível, né, Gabi? E aí eu tenho um desafio para você, uma pergunta, eu não tenho essa resposta.
Às vezes, no processo, quando eu trabalhei com o corpo, especificamente dando aula de dança, às vezes o corpo estava precisando de um momento estruturado, de um momento de estruturação, de algo um pouco mais concreto inicialmente. Aí tem que ter esse trabalho de escuta, né, muito refinada, para que depois a gente desse esse passo da autoinvestigação. Não que a gente negasse completamente esse lugar autoral desde o momento 0001, mas às vezes era tanta desorganização, e eu acho que de várias instâncias assim, que mostrar um caminho estruturado também era um lugar de saúde, de cuidado com aquele Com certeza. corpo, com aquela pessoa, com aquele ser, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu sempre me pergunto sobre isso, assim, puxa, é tão gostoso, né? O livre, a autonomia, a autodescoberta, mas às vezes alguma estrutura é fundamental. Sim, sim. E eu vou linkar duas coisas. Eu acho muito importante a gente estabelecer uma organização do corpo para eu conseguir estar emocionalmente mais íntegro no meu dia. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência e uma estrutura melhor, faz com que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas e consiga me movimentar de forma mais natural. E no Inner, eu fiz a opção do caminho através de enfim, muita gente parceira que mostrou muita coisa para o Inner também, de que a gente abre a possibilidade do caminho, mas o instrutor tem o lugar de guiar. Então, em nenhum eu vejo a possibilidade dentro de um caminho para chegar num fim, entendeu? Num movimento específico. Isso não significa que o movimento é parado, não significa que é pausado e não significa que não tem apropriação. Mas a gente dá as ferramentas para uma autoconstrução de uma coisa que se torne real. Porque eu acredito muito que precisa ter um propósito, porque senão pode gerar a mesma coisa do que, por exemplo, um movimento pelo movimento e sem apropriação de nada. Então, fazer com que isso se construa e que gere alguma coisa. Então, se eu faço a opção do meu desenvolvimento ser através do desenvolvimento neuropsicomotor, né, de achar do barriga para cima, do rolamento, do barriga para baixo, do engatinhar e do chegar de pé, pode ser isso, ou pode ser a construção do movimento, da onde começa, para onde vai, o que isso vai me retornar. Eu acho que é importante para esse autoconhecimento, porque o que eu percebo é que a gente precisa de caminhos para conseguir trazer esse autoconhecimento, né, Gabi? Porque senão fica nada. E o nada também, o só disponibilizar sem a ação, eu acho que também perde sentido no mundo que a gente está hoje, né? Perfeito, e dependendo de como a pessoa tá, ela vai cair nas mesmas rotas, né? Nas mesmas rotas de adoecimento. Por isso que eu te pergunto, porque eu fico sempre assim, na dúvida, dependendo de como a gente estrutura aqui a frase, fala, puxa, mas então estruturar algo bem, vamos por aqui, vamos olhar para lá. Será que eu estou sendo incisivo? Será que eu estou passando só a minha perspectiva do conhecimento? Mas eu acho que não. Eu acho que essas coisas precisam andar juntas e precisam se mesclar. Porque senão, sozinho a gente não vai buscar guias, a gente não vai buscar facilitadores para isso e a gente corre o risco de repetir aquilo que está disponível para a gente. Às vezes é uma rota muito, seja de movimento, seja de pensamento também, de valor de vida, de questões comportamentais, onde a gente cai no mesmo lugar, né? Onde a E eu acho gente que isso que eu acho que reproduz. é o grande desafio de um instrutor ou de um educador de movimento, é fazer com que esse caminho seja explorado de mil possibilidades e que não seja só uma história pessoal, né? Que eu de fato esteja olhando esse aluno e dê a possibilidade dele ter uma autoconstrução. Por isso que eu acho que é tão rico e tão importante, e precisa ser muito bem pensado em o que eu vou propor para esse meu aluno, né? Porque isso pode ser um caminho viciante também para o instrutor. Então, se eu sempre levo pelo mesmo caminho, ou se eu não dou possibilidade dele ter uma autopercepção ou uma criação dentro do movimento, isso faz também com que ele fique engessado em alguma coisa. Sim, a gente precisa continuar sendo pesquisador, né? Sim. A gente precisa continuar pesquisando, investigando, seja a gente, seja o nosso método, seja os alunos. E eu acho que essa escuta é muito fina. Então, treinar a nossa observação.
Porque senão a gente fica pedindo que a pessoa vai sentar lá e vai dizer, olha, é isso, eu tenho dificuldade nisso, é essa questão. Então, se tivesse tão pronto e elaborado assim, talvez a pessoa nem ia precisar da gente. Sim, Então, eu acho que essa escuta o tempo todo, onde que está essa informação, qual é a outra linguagem que eu posso usar. Às vezes travou uma questão no corporal, senta, troca uma ideia, conversa. Rodrigo, eu não sei se continua aqui nos escutando, se ele vai ouvir depois, acho que ele tinha uma reunião, mas ele falava muito sobre isso. Ele falava, hoje a minha aula foi só falada quase. Mas às vezes é sobre isso. Isso vai reverberar no movimento, isso vai reverberar no corpo e o contrário também, né? sim. Às vezes não fala hoje, vamos pelo corpo, deixa que ele vai te levar para algum lugar que a gente não está conseguindo perceber aqui. Então, perceber os pontos cegos, validar os pontos cegos e deixar que as instâncias se misturem, né? Físico, mente, corpo, enfim, para nos levar para esse lugar da saúde. Pensando na saúde com essa integração, eu diria que assim é o resumo do resumo disso tudo, né? Com certeza. Gabi, acho que nosso tempo já deu. Daqui a pouco o Instagram cai, né? Porque tem o tempo. Mandar embora. Mas eu queria muito agradecer. É muito bom quando a gente junta olhares e a gente consegue pensar sobre, né? Eu acho que o tempo é pensar e colocar isso em prática de diversas possibilidades. Então, um prazer ter você aqui. Que bom. Agradeço o Rô pela junção, né? E que isso seja o despertar de muitas pessoas, né? Para pensar nessa relação de saúde com o movimento, enfim, e tudo o que isso atrela, né, à nossa saúde. Obrigada, Bru. Fico super feliz de saber que a tua pesquisa foi desse lugar tão íntimo, tão genuíno, e agora tu é a potência de transformação e multiplicadora disso para outras pessoas, né? Que esse olhar de transformação, que cada um de nós a gente se autorresponsabilize por isso e busque profissionais cuidadosos, coerentes, muito cuidado, seja com a saúde emocional, com a saúde física. E o movimento é caminho, lembrem disso, é uma possibilidade, é um lugar para a gente se desenvolver. Então, façam essa pesquisa, descubram, e aqui já tem aqui todo um caminho seguro traçado para vocês se experimentarem. Cada passagem de cada indivíduo vai ser única nisso. E obrigada pela confiança, sei que esse é um espaço muito caro e muito importante, mas que a gente continue olhando para esse lugar de transformação. E só um último toque, é na transformação pessoal que a gente vai atingir essa transformação social que a gente está mirando e olhando, não tem outro caminho. Com certeza. Gabi, muito obrigada, gente, muito obrigada. A gente vai mandar um material que a Gabi disponibilizou. Então, quem quer receber, lembra de clicar lá e fazer inscrição. E, bom, amanhã a gente tem nosso último esquenta, depois a gente vem para uma semana que a gente vai falar exatamente disso, do sentir, pensar e criar. E que bom que a gente está tendo pessoas incríveis para dar mais corpo para isso, né? Juntos, acho que a gente caminha para um lugar muito mais potente. Obrigada. Se inscrevam, gente, vai Obrigada. ser incrível. Beijo. Obrigada, gente. Até amanhã, 10h30. Obrigada, Gabi. Beijo. Obrigada. Beijo.